O Instituto Conhecimento Liberta tá correto na sua crítica ao Lula a respeito da fala sobre a Gleice? Vamos entender mais com o Pedro Zambarda aqui no Meteoro. Bora discutir sobre essa questão. Vamos lá. Pedro, vamos lá. Polêmica. Polêmica. Vamos ouvir aí a tua posição a respeito disso. Primeiro, o que é essa crítica do ICL que eu não tô sabendo? É uma crítica correta. Eu vou responder aqui duro. Sim, ela tá certa. Mas tem um problema nessa crítica. E aí, veja bem, gente. Vai ter gente, que eu tava falando pra Sofia e pra Ana, falei, esse corte vai render. Vai ter um monte de gente me chamando de governista. Mas é o seguinte, vamos começar, Ana, não falando do ICL, falando sobre as declarações. O Lula tem um histórico bem complicado de declarações machistas. E eu não vou fugir disso. A Folha de São Paulo fez um ranking aqui. Ranking não, uma lista. Bolsonaro e Lula acumulam frases machistas. Relembre. Em casos recentes, o presidente disse ter escolhido mulher bonita para a relação com o Congresso e ex-presidentes chamou petistas de incomíveis. Quais que foram os episódios do Lula? Vamos lá. Essa mulher bonita, depois de nomear a ex-presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para o cargo de ministra de Secretaria de Relações Institucionais, o presidente afirmou ter colocado uma mulher bonita no cargo para melhorar a relação com o Congresso Nacional. A declaração foi feita neste dia 12 de março, foi direcionada aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, que participavam da cerimônia com o mandatário. Amante da democracia, essa foi triste também. Em 8 de janeiro deste ano, durante ato para relembrar os 2 anos dos ataques antidemocráticos na sede dos 3 poderes, Lula afirmou ser um amante da democracia por entender que as amantes são frequentemente mais amadas do que as esposas. Isso aqui foi troféu Tio Suquita, hein? Mas errou bonito. Eu diria que sou um amante da democracia, não sou nem marido, eu sou amante porque a maioria das vezes as amantes são mais apaixonadas pela amante do que as mulheres, e eu sou um amante da democracia e conheço o valor dela. Se o cara for corintiano, tudo bem, essa também foi terrível e foi do ano passado. O petista condenou violência doméstica em evento com empresários no ramo alimentício no Palácio do Planalto, mas se o cara for corintiano, tudo bem, disse ele em julho de 24. Antes ele elogiou a quantidade de mulheres no encontro. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia triste, tem pesquisa Haddad que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável, se o cara for corintiano, tudo bem como eu, mas eu não fico nervoso quando perde, eu lamento profundamente. Essa fala dele, a Folha não colocou, o que me espanta. Ele falou isso, é que o filho dele, depois as acusações foram arquivadas. O filho do Lula tinha sido acusado de agredir uma ex-namorada. E ele é corintiano. Então essa fala foi muito ruim. E aí a Folha elenca outras falas. Quando fecharam a porteira, o presidente disse em Maceió em 2024, perguntando sobre a mãe de 5 filhos se era beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, quando é que ela ia fechar a porteira. Então é o seguinte, o Lula é um cara, e eu falo isso com todo respeito ao presidente da República, que eu respeito a trajetória dele até lá, mas assim, o machismo é estrutural e o Lula não foge à regra. Na verdade, ele reforça muito a regra sendo com esses comentários. Aí a Folha lembra das declarações do Bolsonaro. E aí é outro pedal, né, doutora Ana? Não é questão de comparar, ambas são falas misóginas, mas petistas são feias e incomíveis. Foi a declaração que ele fez recentemente, e a fala do Lula foi em resposta a isso. Aí teve outra dele aqui. Comparação entre as primeiras damas, elogiando a Michele e comparando com a Janja. Disse ele aqui, a vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro, foi nas eleições. Vamos todos votar, vamos convencer aquelas pessoas que pensam diferente de nós, vamos convencê-las que é melhor para o nosso Brasil. Podemos dar várias comparações até das primeiras damas. Ao meu lado, uma mulher de Deus e ativa na minha vida, ao meu lado não, muitas vezes ela está na minha frente. Tenho falado com homens que estão solteiros, procurem uma mulher, uma princesa, se casem com ela para serem mais felizes ainda. Ele ainda zombou da aparência da primeira-dama francesa Brigitte Macron em 2019. Na época, ele comentou nas redes sociais uma mensagem de um seguidor que falava de inveja de Macron
ao comparar uma foto entre os políticos e suas respectivas esposas. Ao lado das fotos dos casais havia os dizeres: entende por que agora o Macron persegue o Bolsonaro? O perfil de Bolsonaro, e aí que tá, o perfil de Bolsonaro, o pessoal tem dúvida se não foi o Carluxo, respondeu o seguinte: não humilha a cara, kkkk, dando a entender que as críticas de Macron ao presidente brasileiro dadas à época seriam motivadas por uma inveja da esposa do brasileiro. E aí teve aquela também clássica do Bolsonaro. Em setembro de 22, Bolsonaro disse em tom de brincadeira que notícia boa pra mulher é beijinho, rosa, presente e férias. A piada machista foi feita durante a transmissão semanal nas redes sociais. Isso que vocês gostam, eu também gosto, disse a interlocutores durante uma live. O comentário foi feito antes de dizer que a taxa de feminicídio tinha caído, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em junho daquele ano. Pouco depois da entrevista gravada pela manhã, vinculada na Rede TV, Bolsonaro disse tratar mulheres com carinho e consideração. É uma narrativa sobre rejeição das mulheres, como se eu não gostasse de mulheres. Eu trato mulheres com carinho e consideração por parte do governo. São mais de 60 projetos sancionados por nós, decretos, tudo visando mulheres. E aí, depois ele pega e dá declarações que a Patrícia Campos Melo vendeu o furo, que ele fez todo tipo de ataque à imprensa, o advogado dele foi pra cima da Juliana Dalpiva. Então, doutora Ana, Lula e Bolsonaro são dois políticos machistas. O Bolsonaro transforma a misoginia dele num sistema. É uma parte da ideologia deles. Aí eu tô diferenciando o comportamento dos dois, mas eu não estou dizendo que o Lula não é machista, gente. Aí vamos para a crítica do ICL. Qual que é o problema, doutora Ana? Eu gosto muito do Eduardo Moreira, converso com o Eduardo Moreira, acho o trabalho do ICL incrível, mas uma coisa que fica me pegando com o comichão é esse vídeo que o Sérgio Hoff gravou mais cedo, e eu queria mostrar para vocês. O link não foi no roteiro, mas eu tô colocando agora, porque eu consegui abrir aqui o link. E aí é o seguinte, com todo respeito ao ICL, mas respeitando também outros veículos de esquerda que estão há mais tempo na toada. O que o Sérgio fala aqui nesse corte? Vamos lá. Eu enxergo, em minha opinião, não estou chamando de, estou dizendo que eu acho um tanto hipócrita, tá? Que é a situação seguinte: o desespero pela perseguição e pela adoração ao Deus engajamento que se criou nessa plataforma que, enfim, tinha tudo para ser realmente um veículo de construção de contranarrativas, de uma comunicação mais popular e tal. E por que eu digo isso? Porque a incoerência está plantada, tá? Nesse episódio de hoje que eu vi do Desperta ICL com o Fábio Panuzzo, ele fala que o Lula foi machista, mostra o vídeo, comenta alguma coisa, e pouco menos de 2 minutos depois dessa fala, ele comenta sobre a crise na Argentina, sobre uma manifestação que teve violência e tal, e ele chama a ministra do Milei... Patrícia Burit, tá? Que é macrista. Né, de Paulo Guedes de saias. Aí tu chamar uma mulher alinhada politicamente, de bonita e tal, tu enxerga como um machismo, tira do contexto para enxergar como um machismo, mas ao mesmo tempo tu chama a outra mulher de Paulo Guedes de saia. O que eu quero colocar com esse corte do Sérgio, Ana, é o seguinte: os dois casos são machismo, tá? Mas a questão é o seguinte: não é também porque a gente fala do campo político, e eu falo isso toda vez que a gente fala de Michele Bolsonaro, de Joyce Hasselman, de pessoas que a gente detesta. E a gente tem todo o direito de detestar e até de odiar essas pessoas. Mas quando a gente rebaixa a pessoa ao ela ser mulher, a gente não tá deixando de ser machista. Uhum. E é isso que pega um pouco na linha do ICL. Quando eles criticaram o Lula pelo machismo da fala, e acho que todo mundo, na verdade, criticou na mídia progressista, todo mundo que tem alguma coisa na cabeça, eu acho. Mas teve gente também que pegou isso. A Globo News, por exemplo, que tem outros interesses que não são dos veículos progressistas, e aí colocam jornalistas, inclusive muito competentes, mulheres feministas, para se prestar a esse papel. E eu não estou dizendo isso porque elas são mulheres, tá, gente? Eu estou dizendo isso porque é um papel estratégico nessas organizações. Para dizer que o Lula é machista, mas o objetivo não é acertar o Lula, é o governo. E o que incomoda no posicionamento do ICL é esse. Eu não estou dizendo que o ICL tem que ser governista, tá, gente? O ICL está certo em ser independente.
O problema é quando ele começa a repetir a Globo News. E aí tem algumas coisas da história do Eduardo que eu tenho que trazer aqui para o corte, porque eu acho que as pessoas não sabem disso. O Eduardo Moreira, não sei se vocês sabem, e ele não desmente nada disso. Se vocês perguntarem pro Edu, ele vai dizer essas coisas que eu vou falar para vocês agora. Ele trabalhou, ele era banqueiro mesmo, tá, gente? Ele trabalhou num banco chamado Pactual. Quem que era sócio do Pactual, Ana? Um rapaz chamado Paulo Guedes. No começo de carreira. O Edu vem do mercado financeiro. O Edu, no começo do governo Lula, estava, matéria do Poder 360, como conselheiro da Petrobras. Pode botar na tela aí, eu botei o print. E assim, ele, segundo essa matéria também do Extra Classe, sempre quis transformar o ICL num canal de TV aberta. Nosso sonho, diz o sócio do Edu, também, além de expandir a nossa... Eles têm uma plataforma de cursos que é muito bem feita, que bate em Brasil Paralelo, inclusive, e é ótimo que exista o ICL para isso. Nosso sonho também, além de expandir a nossa plataforma para fora do Brasil, ainda mais os nossos projetos solidários com salas de estudo, eles apoiam o MST, apoiam o Leonardo Boff, diversos educadores necessários, é ter um espaço, uma concessão de TV aberta, diz o Rafael Donatello, cofundador do ICL, ao lado do economista Eduardo Moreira. Meu temor, doutora Ana, é o seguinte: infelizmente, talvez o ICL esteja adotando uma linha mais Globo News para pressionar os próprios interesses deles do ponto de vista de negócio. E aí é um negócio que acaba escapando do campo progressista, entendeu? Porque o lance é o seguinte, gente, o governo Lula tem que ser criticado, inclusive pelo seu neoliberalismo. Só que o que eu estou fazendo ao apontar essas questões do ICL é que também uma certa crítica à esquerda ao governo também tem financiamento do mesmo neoliberalismo. Então é para as pessoas ficarem com isso na cabeça que, por exemplo, muitas pessoas às vezes vêm do público e dizem não, o ICL é o mais independente de todos e vão atacar, sei lá, veículos menores. O 247, a Fórum, o DCM, veículos que são mais ligados a uma militância política. E, gente, não tem tanta diferença assim. São modelos de negócios diferentes. E eu acho que quando o ICL desce a lenha em cima do machismo do Lula, que eu repito, tem que ser denunciado. Eu nunca vou dizer que não tem que ser. Mas são escolhas editoriais. Você dirige veículo, doutora Ana. Você decide se você quer dar destaque para determinado assunto ou se você quer dar destaque para outro assunto. A fala do Lula foi infeliz, mas a fala do Lula era uma resposta porque o Bolsonaro falou que as petistas eram incomíveis. Concordar com o método do Lula não está em questão. Eu acho que está evidente que a gente tem que discordar. Mas havia, de fato, um contexto na fala. E eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. Eu não estou colocando em dúvida o ICL. O ICL tem o Demore e a Dalpiva, tem gente séria que trabalha lá. Maravilhoso. Mas, assim, é isso, gente. São modelos de negócio diferentes. Então, eles podem, eventualmente, estar indo numa linha que não é bem de esquerda, entendeu, gente? Que é essa questão por interesses de negócio. É uma dúvida que eu coloco, se o Eduardo quiser... Você tem meu WhatsApp, Eduardo. Manda um direito de resposta que eu falo aqui, mas eu não tô te atacando. É uma discussão. Eu vou começar por esse ponto, assim. Eu acho que isso não é nenhuma questão, assim, do ICL propriamente. Qualquer veículo que tem uma ambição de crescimento joga outro muito grande, o jogo muda. O jogo muda. Olha a Globo. Exatamente, né? É o que acontece com a Globo. Se você quer atingir muitos públicos diferentes, o tipo de mensagem que você tem liberdade para dar é outro, né? E isso é uma característica da comunicação. Não estou dizendo que isso é bom, tá? Que isso deveria acontecer, nem que é normal, enfim. Estou dizendo que é algo que acontece porque a comunicação está entremeada, nestes casos, com dinheiro. Né? E aí, se você for levar isso, sempre vai ter algum tipo de jogo aí. E não dá para a gente se iludir, imaginar que decisões editoriais não passam também
por questões econômicas, aí, por alianças, enfim. E, de novo, não estou falando isso sério, estou falando, né, específica, assim, Isso. de uma forma geral, né, conceitual sobre a coisa. Agora, sobre a coisa da fala do Lula, a gente comentou mais cedo com a Sofia, Pedro, e realmente, assim, para mim, é uma coisa que me ferve o sangue essa indignação falsa, sabe? Essa indignação construída. Porque, sim, a fala do Lula e pode ser considerada, sim, uma fala machista. Para quem viveu a vida inteira ouvindo esse tipo de merda a respeito de qualquer coisa que você faça, é porque você deu em cima de alguém. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já ouvi isso na vida. Vocês não têm ideia, sabe? Então, assim, sim, a gente sabe muito bem que essa é uma fala machista. Só que para entender que essa é uma fala machista, você precisa entender o conceito estrutural do machismo presente nesta frase, né? Por que ele né? Por que ele desemboca numa percepção das mulheres, que é uma percepção ligada, né, à beleza decorativa, que invalida as características, né, de inteligência, as características técnicas da pessoa, enfim, tarará. Você tem que destrinchar isso para entender o que está estruturado naquela fala. Mulheres de esquerda são feias e incomíveis é uma fala de um nível de machismo completamente diferente. Porque É um ataque direto. Exatamente, porque é um machismo do ataque, do ódio. Para entender que essa frase é machista, você só precisa ter meio neurônio. Você não precisa entender contextualmente, destrinchar, entender a estrutura, perceber a consequência. Ela é claramente um ataque. Entende? Dizer eu não te estupro porque você não merece, dizer você deu o furo, não sei o que, tará, nada disso precisa ter, sabe, conceituação e entender tal. Isso são ataques diretos. E não é para dizer, mas o Bolsonaro fez pior, então o que o Lula falou não é um problema. Não é essa a questão. Não. É que justamente tentar botar no mesmo balaio já é um problema. E tem mais uma coisa daí, Pedro, que o que me deixa indignada, que é essa falsa indignação, que é usada pela direita, pela extrema-direita. Olha, as mulheres estão sendo atacadas. Vão se... Sinceramente, né? É uma coisa muito complicada. Por exemplo, teve um comentário aqui, eu não quero transformar em treta nem nada, mas ele me criticou aqui, o Gustavo, mas eu não tô bravo com isso, não é nada disso, mas eu quero aproveitar como gancho para falar de uma coisa. Assim como o Zambardo escolheu como pauta passar pano pro Lula, que faz isso sempre com políticas econômicas neoliberais também, né? Pautas são escolhas editoriais mesmo. Gustavo, tô fechado contigo, o governo Lula é neoliberal. Só que também bater no Lula é um negócio. É isso que eu tô tentando explicar para vocês. E o alerta é pro ICL não ir nisso. Entendeu? Não que o ICL não tenha direito de ter os seus colonistas que critiquem essa fala. O problema é a gente cair pro antipetismo, gente. E veja bem, e veja bem, assim, se tiver um candidato melhor que o Lula em 26, elejam um cara melhor que o Lula, ninguém vai ser contra isso. Agora a questão é a seguinte, a gente vai também jogar o bebê, a banheira fora e vamos eleger o fascista? Aí são dois outros pontos que eu queria fazer, Pedro. Assim, a indignação da direita de dizer, meu Deus, estão atacando as mulheres, é ridícula. A indignação do campo da esquerda, do campo progressista, é uma cilada muito mais complexa. Porque a gente se põe nesse ponto, e é por isso que o sacrossantismo ele é muito perigoso para a esquerda. A gente se põe nesta posição em que a gente precisa demonstrar, né, uma indignação, caso contrário, precisa... eu tomo cuidado com isso, porque vai entrar nos termos, né, dos caras aí, né? O lacrar, ou sinalização de virtude, tarará. Essas coisas existem porque elas aparecem. Esses termos são usados pelos caras porque elas aparecem. Então, assim, a gente se torna vítima da nossa própria armadilha, porque aí, para que eu não negue a pauta que eu defendo, eu sou obrigada a demonstrar isso batendo no Lula. E ao fazer isso... Essa é a pegadinha que o Pedro tá tentando apontar. Ao fazer isso, eu sirvo aos interesses
Da Globo. Da extrema-direita, mais ainda, da extrema-direita, entendeu? Claro. Eu sirvo a esse interesse como uma armadilha do meu próprio discurso. O que é preciso, nesse caso, é ter a capacidade de pensamento complexo. Isso. Que as pessoas parece que não têm, perderam. Que é de entender, sim, a fala do Lula é problemática, mas não, ela não é problemática ao ponto de você dizer que o Lula não respeita mulheres, que o governo do PT é isso, que a esquerda é aquilo, que não sei o que lá, que precisa, sabe, criar todo um negócio em cima disso. É falar, putz, realmente, tem muita coisa para trabalhar ainda, até mesmo no nosso campo, esse tipo de fala sai. Mas de entender que isso não é sintoma de uma farsa da esquerda, que isso não é sintoma que o Lula, no fundo, ele odeia as mulheres. Entende? Tem que ser capaz de pensamento complexo, esse pensamento simplório, é ou não é, ou faz ou não faz. Isso aí vai ser a nossa derrota de todos nós como seres humanos, eu diria. Exatamente. E além disso, é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta. Nos põe, é uma vulnerabilidade no discurso da esquerda. E a gente tem que tomar muito cuidado. Não é nem falando de esquerda, né? Mas é uma vulnerabilidade num discurso mais sensível que a gente não consiga, entende? Porque é difícil você explicar isso. Você veja, eu tive que usar uma porção de palavras para explicar isso. Porque é complicado, é complexo. Sim, as pessoas falam merda e elas precisam ser criticadas. Isso não quer dizer que elas são pessoas horríveis. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas tipo o Bolsonaro que falam tanta merda, com tanta recorrência e com tanta virulência que sim, a gente diz, este cara é uma pessoa horrível. E você precisa ter a capacidade de entender quando é uma coisa e quando é a outra. E para quem esteja preso no pensamento simplório, não é quando eu gosto, quando eu não gosto, tá? É um pouquinho mais complexo do que isso. E tem uma coisa também que tem que ser dita, doutora Ana, assim, e uma frase que eu sempre ouvi, jornalista não tem amigo. Eu gosto muito do Eduardo mesmo, mas a questão é a seguinte, ele não tem culpa de querer que o ICL vire uma TV aberta. Ótimo que ele queira isso, joia. A questão é que, do ponto de vista crítico da comunicação, o que a TV aberta faz é extremamente problemático. E a gente tem que falar aqui. Por outro, agora eu tô na complexidade aqui. Por outro lado, o ICL, como TV aberta, talvez tenha espaço para fazer algumas coisas que outras TVs não tenham. E para fazer coisas que nós, como independentes, não temos também. Então, assim... É isso. A questão e tem que entender que, assim, não pode, cuidado para não cair no antipetismo. Cuidado. Também é um probleminha. Tem que tomar o antipetismo e o monarque são sempre trampolins pro bolsonarismo. Exatamente. Drogas mais pesadas. E realmente, eu acho, para resumir o negócio de forma mais simples, assim, eu não acho que era para tudo isso, e eu acho que há um oportunismo, não estou falando de ICL, tá? Acho que há um oportunismo filha da mãe com essa fala do Lula. E eu entendo que as pessoas estão apontando também no chat que a fala dele era uma resposta ao comentário do Bolsonaro. Elabora melhor. É uma resposta ruim. O Lula é um comunicador melhor do que isso, mas eu também entendo que ele também tem machismo estrutural, assim, machismo dentro dele, na formação dele, como homem, enfim. Caraca, vocês nunca viram. Tem esquerdomacho muito pior do que isso, tá? Então, assim, não é Tô isso. Tô vendo esse documentário dos Red Pill saindo. Vamos lá. Chega? Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Esse corte deve ficar com 1 hora, mas vamos lá. 1 hora de corte, é isso aí. Nós não respeitamos nossa própria regra. Sabe por quê? Porque nós somos mídia independente. Ninguém manda na gente, nem a gente. Vamos lá. Recadinho. E como nós somos mídia independente, nós temos que fazer a nossa própria propaganda. É por isso que eu tô aqui no final desse corte para chamar você para ver mais um vídeo do Pedro Zambarda.
O Pedro comanda um quadro chamado Meteoro Repórter, que é um quadro de entrevistas aqui no Meteoro, onde ele está arrasando com entrevistas muito boas. Vocês sabem que o Pedro tem a língua afiada, né? Nesse episódio que vai estrear amanhã, no sábado, dia 15, às 14 horas, o Pedro entrevista a jornalista Stefane Costa, que teve as primeiras experiências de imprensa de guerra na Ucrânia e no Líbano. Não é pouca coisa, é pesadíssima entrevista, muito importante. A repórter que está em Portugal também desvenda as intenções do Putin e da Rússia, além do avanço dos neonazis, super em cima do que está acontecendo na política internacional. Muito importante ouvir essa conversa. E para quem é membro do nosso clube de canais, além de ajudar aqui a gente a continuar fazendo o nosso trabalho, não é fácil, tá? Pelo amor de Deus, miudinho, ajuda a gente. Quem participa do nosso clube de canais pode assistir esse e outros vídeos sempre em acesso antecipado. Fica aí a dica para quem quiser ajudar a gente e ter acesso antecipado aos nossos vídeos. A gente fica por aqui, chat, a gente volta em instantes só para dar aquele tchauzinho final. Beijos.